Boa noite! Então, estamos aqui às 20 horas e 31 minutos. Estou atrasado. Que absurdo! Estou atrasado. E vamos fazer o seguinte. Começar a nossa live, que hoje é o raciocínio clínico. Vamos saber que aqui aparece assim. Muito bom. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem. Então, gente, boa noite a todos. Dia 6 de setembro, 20 horas 32 minutos. É o horário da nossa live, né? Tive que mudar o horário da minha live, em função de que tem pacientes agora até mais tarde, então para dar tempo de fazer tudo direitinho, tá sempre aqui no horário certo, sem alterar nada, eu resolvi passar o horário para as 20 horas e 30 minutos, certo? Então eu vou estar aqui agora sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, horário onde eu vou poder então trabalhar aqui com vocês o raciocínio clínico. Também gostaria de dizer para vocês que agora, dia 8 de setembro, vocês devem ter visto, né? Tem vários anúncios meus, né? Eu vou dar uma mega aula de raciocínio clínico no Zoom, certo? E para participar dela tem que se inscrever. As inscrições são limitadas e vocês precisam clicar no botão lá do meu anúncio para que vocês possam então preencher o que é necessário para entrar no grupo de WhatsApp, certo? Bom, o que acontece, né? Hoje a nossa aula ela é de raciocínio clínico, vou até escrever aqui, raciocínio clínico da síndrome do desfiladeiro torácico. Muito bem, legal. Né? Bom, primeiro, o que é a síndrome do desfiladeiro torácico, né? Primeiro, uma síndrome. Uma síndrome é alguma coisa que não é considerada uma doença. Uma síndrome é uma coleção, né, de sintomas que ocorrem por mais diversos motivos, né, mais diversas situações. E a síndrome de desfiladeiro torácico, ela tem a ver com o quê? Com o espaço que eu vou ter entre, vou fazer de lado aqui, né? Entre a caixa torácica, aqui está o pescoço do nosso querido, a caixa torácica, o músculo peitoral menor, certo? E o plexo braquial, certo? O que isso tem a ver, né? Essa síndrome, ela acomete pessoas com uma postura, com esforço indevido, né? Esforço feito em uma postura, posturas viciosas no trabalho, certo? Encurtamentos musculares em geral, certo? Ou seja, um desarranjo postural. O desarranjo postural ele leva a essa síndrome, né, do desfiladeiro torácico. Então, vai ter uma série de sintomas, né? Quem tem síndrome do desfiladeiro torácico. A primeira pode ser uma dor irradiada. Por quê?
Porque eu tenho, fiz aqui nesse esquema de lado, bem melhor do que esse aqui. Aliás, vou até apagar esse aqui, porque senão ele vai só me atrapalhar. Né? E não ficou legal. Ficou legal o que eu fiz primeiro, que eu deixei pronto já. Então vou usar ele. Vamos lá. De novo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então a gente apaga isso aqui. E vamos raciocinar em cima do desenho de cima. Por quê? Porque no desenho de cima, o que eu tenho? Eu tenho esse garrafão aqui, essa imagem de garrafão, que é a cervical com, né, o gradil costal. Tenho a minha clavícula, e ela é importante, certo? Porque ela é um referencial. E tenho o meu ombro, certo? Que aqui eu fiz só uma partezinha, por quê? Porque, teoricamente, a clavícula está lá atrás. A clavícula não, desculpa, a escápula está lá atrás, então eu não vou ver. Mas eu construí aqui as minhas, né, os meus espaços intervertebrais de C5 a T1. Por que C5 a T1? C5, C6, C7, C8, T1. Ou seja, os 4 níveis que vão formar o meu plexo braquial. Por quê? Porque a síndrome do desfiladeiro torácico, ela vai ter, né, características álgicas nervosas, ou seja, uma dor difusa, que vai atingir os dermátomos de acordo com, com os níveis que vão ser afetados, que podem ser todos. Por quê? Porque eu estou comprimindo, na verdade, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, vindo do meu processo coracoide, eu tenho aqui vindo para a terceira, quarta e quinta costelas, ou seja, ó, processo coracoide, terceira, quarta e quinta costelas, eu tenho o meu peitoral menor. E esse espaço que eu tenho passando por debaixo da minha clavícula, que é por onde o meu plexo braquial vai se formar. Eu não vou fazer tudo direitinho aqui, tá, gente? Não vou desenhar o plexo braquial, porque essa aula não é de plexo braquial. Mas ele vai passar por onde? Por debaixo do peitoral menor. E é nesse momento em que ele passa por debaixo do peitoral menor para ir em direção, pela axila, em direção ao membro superior, que ele vai sofrer a sua compressão, a principal compressão, porque não é só ali que o plexo braquial sofre compressão. Ele pode sofrer compressão também aqui na cervical pelo escaleno anterior. Então isso significa o quê? Que a minha síndrome do desfiladeiro torácico, ela não é somente desencadeada pela compressão do meu peitoral menor. Bom, o que isto significa? Isso, primeiro, justifica, né, que pode ser um problema postural, a minha síndrome do desfiladeiro. Por quê? Qual a função do meu peitoral menor? Bom, eu nunca gosto de pensar de uma coisa sozinha, tá? Eu não sou afeito a pensar que um músculo sozinho faz as coisas. Eu tenho sempre uma conjuntura, tenho sempre um grupo muscular, uma cadeia muscular que vai, né, estar ativada em maior ou menor intensidade e que isso é que vai refletir em problemas posturais, né? Ou seja, o peitoral menor sozinho não faz esse estrago da síndrome do desfiladeiro torácico. O escaleno não faz o estrago junto com o peitoral menor. Eu preciso pensar sistemicamente.
Não adianta mais eu ficar pensando em músculos, gente. Olha só, o fisioterapeuta moderno ele não pode mais pensar que um músculo faz uma coisa e deu, acabou, é aquilo. Eu tenho todo um conjunto de músculos, né? Eu tenho dado algumas dicas, né, nos meus stories, do tipo, chego lá e disse, olha, nesse negócio aqui, quem sabe tu pensa em tal coisa. Por quê? Porque isso aqui pode influenciar. Né? Por exemplo, eu falei do glúteo médio no entorse de inversão. Uma fraqueza de glúteo médio, né, pode me levar a um entorse por inversão. Né? Porque vou mudar um pouquinho, vou né, ser o advogado do diabo, mas por que o glúteo médio tem a ver com um entorse por inversão? Porque ele não conseguiu desacelerar o movimento do quadril em abdução. Ele não conseguiu, quando o quadril fez a adução, ele não conseguiu fazer a desaceleração com uma contração excêntrica para que o quadril, né, deixasse, né, para que o glúteo médio, os abdutores, deixassem que houvesse uma adução, porque não tem como ter um entorse de inversão se não estiver em adução de quadril. Como assim? Não tem como. Eu preciso que o grupo muscular adutor esteja ativado para que eu faça uma inversão, porque a inversão me leva sempre para uma adução. E quem é que faz essa desaceleração? Faz o glúteo médio. A desaceleração desta adução. Bom, então eu estou pensando agora sistemicamente. Estou pensando nos grupos musculares. E aqui não pode ser diferente. Por quê? Porque se o meu peitoral menor, ele é responsável por fazer uma rotação inferior da escápula e uma protração da escápula, ou seja, inclina ela para frente. Eu faço isso quando? Quando eu faço uma flexão de ombro? Claro que não. Vai acontecer quando eu fizer uma extensão de ombro, ou quando eu tiver uma postura, sei lá, de ancoragem. Quem é que pode ter uma postura de ancoragem? Um asmático. Um enfisematoso. Alguém que na sua atividade laboral precisa muito trabalhar aqui na frente, ó, e a musculatura vai se acostumando com esse comprimento e ela pode entrar em contratura. E quando eu tenho contratura, né, de quem? De rotadores internos do meu ombro, porque eu só vou ativar a peitoral menor se eu estiver em rotação interna do meu ombro. Eu não consigo ativar o meu peitoral menor, a não ser numa atividade excêntrica, se eu estiver em rotação lateral. Eu não consigo ativar ele. No momento que eu ativei ele, e eu estou numa rotação lateral, eu ativei ele, significa que todo o meu grupo muscular de rotação interna foi ativado. E aí eu tenho os músculos agonistas, os agonistas, que são todos aqueles que vão trabalhar junto para que aquilo ocorra, onde eu tenho o ator principal, eu tenho os estabilizadores, né? Tenho os acessórios e tenho o agonista em si, o agonista primário. Então não tem como eu ter um encurtamento de peitoral menor se eu não tiver, né, uma alteração postural que vai me levar a ter uma contratura ou um encurtamento do meu peitoral menor. Não tem como. Eu preciso agora pensar, vou repetir, de forma sistêmica e não pensar em um músculo.
E que estranho que o escaleno anterior, ele está envolvido nisso. Por quê? Se eu for pensar de novo numa postura de ancoragem, para que eu uso uma postura de ancoragem? Hoje eu preciso do meu peitoral menor. Lembrando, o peitoral menor faz, né? Protração da escápula, ou seja, afasta meu ângulo inferior do gradil costal e faz uma rotação, desculpe, inferior. De novo, um asmático, um enfisematoso. Alguém que trabalha com detalhe, vamos pensar, me vem na cabeça um relojoeiro, que precisa estar trabalhando aqui, ó, com detalhes nas mãos. Então, o que acontece? Se eu estou falando do enfisematoso, o escaleno anterior ele entra por quê? Porque ele é um músculo acessório da respiração. E aí eu vou botar junto com ele, eu vou enfiar nesse mesmo saco de gato, que não é um saco de gato, né? Eu vou enfiar quem? O esternocleido. Porque ele traciona, para que eu faça uma rotação inferior, eu também preciso tracionar as minhas costelas. As minhas costelas não, né? A minha clavícula para cima. Enquanto que o escaleno anterior, ele traciona a primeira costela. Então aqui a gente consegue mais ou menos ter uma visão geral da fisiopatologia da síndrome do desfiladeiro torácico. Agora que eu vi isso, eu preciso agora começar a pensar na minha avaliação. Na minha avaliação eu já comecei a pensar e já falei várias coisas, né? A primeira é o quê? A postura. Eu tenho que fazer análise postural do meu cliente. Se eu não fizer a análise postural dele, não vai dar. Por quê? Porque a postura dele diz muita coisa. Diz muita coisa. E eu vou ver ele como um todo, é claro, né? Eu vou ver se ele tem, qual é a dominância dele, se ele é destro, se ele é sinistro, certo? Porque vai ser mais afetado, né? Assim, ó, nunca vi síndrome do desfiladeiro torácico bilateral. Então, eu ver a dominância do paciente, né? Analisar a dominância do paciente é importante. Boa noite, Diogo. Estamos aqui, né, no raciocínio clínico da síndrome do desfiladeiro torácico. E aí já falei, né, da fisiopatologia, do que pode acontecer, o que não pode acontecer, né, o que está envolvido, o que não está envolvido. E aí passei para a parte da avaliação, onde eu levo em conta a postura, e a postura de membros superiores e de tronco, né? Eu acho que é o mais fundamental. Mas eu posso até levar em conta se essa pessoa tem contraturas, né, na musculatura eretora, principalmente na parte torácica, musculatura, né? Por quê? Porque ela precisa ser ancorada e ela não pode cair para frente. Então eu tenho que levar em conta também que a minha musculatura paravertebral, ela pode estar em contratura. Não significa que ela é a causadora da síndrome, mas ela vai estar envolvida. Então eu preciso avaliar isso também. Depois, avaliei a postura, amplitude de movimento. Amplitude de movimento da cervical e cabeça. Amplitude de movimento do ombro. Por quê? E aí eu vou olhar em todos os segmentos, em todas as amplitudes.
flexão, extensão, abdução, adução, rotação lateral, rotação medial. Dando especial atenção, por causa do peitoral menor, dando especial atenção para o quê? Para rotação medial do ombro e extensão. Dando especial atenção para essas duas coisas. Ainda mais se o paciente, né, e aliás, colocaria ainda junto a abdução, ou seja, isso aqui. Porque quando eu faço essa atividade aqui, então, um nadador é propício a ter síndrome do desfiladeiro torácico, certo? Por causa da postura que ele assume. Apesar de que, na minha opinião, as contraturas elas ocorrem muito mais por posturas estáticas do que dinâmicas. Mas isso não significa que numa atividade, né, dinâmica eu não vá ter alguma contratura. Que, aliás, na minha opinião, é muito mais fácil de tratar do que de uma pessoa que tem, né, uma atividade laboral, por exemplo, que é estática. Então, analisei a postura, a ADM, e aí entram os testes, né? Teste de Addison, teste de Hus. E tinha o terceiro teste, se não me engano, eu acho que é Wright. Mas, se alguém lembrar ali, eu até sou agradecido. Por quê? Porque esses testes, eles são, né, quando eu tenho o acometimento por uma síndrome do desfiladeiro torácico, eu não vou ter, claro, só a questão da compressão do plexo braquial, que vai me levar a ter, né, uma algia neuropática, posso ter alterações autonômicas, já falo sobre isso, e posso ter, né, diminuição de força. De força e sensibilidade, né? Porque é muito difícil a diminuição de força não vir acompanhada da diminuição de sensibilidade. Por que isso? E por que da questão autonômica, né? Por quê? Depois que eu fiz os testes, né? Os testes basicamente de Addison, Hus e Wright, eles são para quê? Para ver se eu assumindo uma determinada postura, certo? Eu vou comprimir o meu feixe nervoso do plexo. Nessa altura aqui são, né, não pego diretamente os nervos terminais, mas eu pego os fascículos, basicamente os fascículos. E o que acontece? Eu vou ter, né, parestesia no meu membro superior. E aí eu posso seguir pelos dermátomos. Mas também eu não posso me esquecer que junto com o plexo passa a artéria subclávia. Porque aqui ainda é a artéria subclávia. Axilar é só quando chegar na axila. E eu pressionando a artéria axilar, eu vou ter, né, posso ter formigamento na mão, alteração de sensibilidade, mas essa alteração de sensibilidade eu não posso dizer que é por causa da diminuição da circulação. E sim, uma diminuição, né, da minha sensibilidade. Mas eu fico pegando o quê? O meu pulso, né? Pulso radial ou pulso ulnar, né? O mais fácil é o pulso radial, eu pegaria o pulso radial direto, né? E o teste de Addison diz isso. E eu forço ainda ele, né, para que eu possa ter essa atividade, né? Para ter essa sinalização. Já quando eu pego o teste de Hus, o que eu faço? Ao invés de fazer aqui, eu faço ele aqui, ó.
E é basicamente a mesma coisa. Porque eu estou procurando o quê? Eu estou procurando gerar os sintomas que a síndrome me proporciona. Forçando uma postura que coloca em estresse essas estruturas. Esta é a função. E aí, eu tenho que cuidar aqui, para quê? Para não começar a misturar coisas, né? Por quê? Porque os sinais básicos para a identificação da síndrome do desfiladeiro torácico é o quê? A ausência do pulso radial, no teste de Addison, certo? A diminuição de sensibilidade e ou força e dor durante o teste, seja de RUS, né? Que eu fico aqui, mantenho o meu paciente aqui e fico esperando, né? Até que ele me diz se ele começa a ter dor ou não. Isso é uns 30 segundos, não mais do que isso. Não precisa mais do que isso. Para ver se o paciente apresenta sintomatologia. Bom, mas se isso aqui é raciocínio clínico, eu falei até agora só sobre o que é. Se eu não falar de outras coisas, por quê? Porque quando o cliente chega para ti, ele até pode vir com o diagnóstico com o diagnóstico de síndrome do desfiladeiro torácico. Mas é tua obrigação, enquanto fisioterapeuta, fazendo a avaliação desse cliente, investigar toda essa parte do paciente, toda essa região, ou tudo que possa estar envolvido com isso. Então isso significa o quê? Que eu vou ter que dar atenção para a cervical desse paciente. Por quê? Porque pode muito bem ser uma dor irradiada e eu preciso saber diferenciar essa dor irradiada. Na verdade, o próprio síndrome do desfiladeiro torácico já causa dor irradiada. Eu preciso diferenciá-la, certo? De algum acometimento, né, da cervical. Mas daí o paciente ele já referiria dor na cervical. Gente, quem não tem dor na cervical? Quem não tem pontos gatilho na musculatura cervical? Muito pouca gente. Então eu preciso dar atenção para isso, porque eu preciso fazer o diagnóstico diferencial entre o que é um acometimento cervical do que é um acometimento da síndrome do desfiladeiro torácico. Eu preciso fazer. Então, fazer o teste de Sperling, pelo menos o teste de Sperling, né? E a amplitude de movimento da cervical, que também vai acusar, né? Porque o teste de Addison, ele né? Eu tenho que usar a cervical também, né? Me passei quando eu falei, né? De pegar só aqui e ficar esperando. Não, eu tenho que fazer a rotação para um lado, depois a rotação para o outro. Por quê? Por causa do escaleno anterior. Então, neste caso, eu já estou também testando a amplitude de movimento. E dentro desse mesmo raciocínio, né, vou testar Sperling. Não me custa. Vou pedir para o paciente tossir. Por quê? Se ele tiver alguma hérnia, o aumento de pressão intratecal vai acusar, e vai sentir a dor ali, não tem por que não fazer. Por quê? Porque com isso tu começa a separar bem as coisas. E pede para ele botar a mão nas costas, que é o teste de Apley, se não me engano. Mas teste de Apley é para testar, né, rotadores mediais do ombro. E aí, mas eu tenho uma dor nessa região. E se eu fizer isso aqui, não só isso, né? Eu vou ficar de perfil. Olha o que eu faço com o meu ombro. Eu tenho que jogar ele para frente, é obrigatório. Quando eu faço uma rotação medial, é obrigatório
eu jogar meu ombro para frente? Isso significa que, olha só, estou fazendo uma protração da minha escápula. Quem é que faz a protração da minha escápula? Peitoral menor. E junto com essa protração eu tenho o quê? Rotação medial do meu ombro. Então eu investigar e fazer testes de rotadores, né, mediais do ombro, importantíssimo. Para que eu possa fazer o diagnóstico diferencial. Ou seja, conseguir dizer, não, não é isso aqui. Dizendo não, não é isso aqui, pá, diminui bastante o universo, né? E aí tu tem condições de poder chegar a uma conclusão muito, mas muito mais fácil. Preciso levar em conta também se o paciente tem algum acometimento reumatológico. Por quê? Porque dentro dessas reações, né, autonômicas que a síndrome do desfiladeiro torácico podem causar, esse paciente pode ter, por exemplo, síndrome de Raynaud. Dedo em salsicha. Já ouviram falar disso? Síndrome de Raynaud? Pois é. E não só o dedo em salsicha, né? A mão tem uma característica séria. Ou seja, uma característica como se ela fosse de cera, ela não tem brilho. E ela é muito branca. Né? Por quê? Porque a síndrome de Raynaud, ela atinge o sistema nervoso autônomo e faz com que, né, a circulação no local esteja alterada. Então eu tenho que saber, né, tenho que distinguir se esse sintoma do paciente está ligado a uma disfunção autonômica por causa da síndrome de desfiladeiro torácico ou se é um problema reumatológico, autoimune. Isso se chama raciocinar em cima do problema. Isso se chama ter um raciocínio clínico e começar a pensar nas diversidades de coisas que podem acontecer ali. E conseguir ir separando os dados até que tu chegue a uma conclusão. E aí, claro, né, tu vai trabalhar em cima disso. E eu te diria assim, ó, para de trabalhar em vetores. Para cá, né? Para cá. Por quê? Porque o meu corpo não trabalha em vetores. É simples desse jeito. A biomecânica, ela é limitada. Porque ela só consegue trabalhar um vetor de cada vez. Ela consegue analisar um vetor de cada vez. Agora, a cinesiologia não é limitada e ela já trabalha dentro de padrões orgânicos e não mais vetores. E aí, para relaxar essa musculatura, por quê? Porque para que serve o peitoral menor? Ele é uma musculatura proximal, né, da minha cintura escapular, que dá sustentação para o membro superior. Isso significa que ela trabalha com, como eu já disse, sustentação. Então ele precisa sustentar a minha extremidade, para que a minha extremidade tenha a labilidade de poder, ó, ter alterações muito rápidas de postura. E a musculatura toda proximal está aqui, ó, sustentando, permitindo que isso faça. Então, quem sustenta o ombro é a cintura escapular, peitoral menor e cintura escapular. O ombro sustenta o cotovelo, que o cotovelo sustenta o punho sustenta a mão, e assim por diante. Só que eu não posso pensar nisso sozinho. Tem uma aula minha lá
no meu canal do YouTube. Acho que foi semana passada. Ou na semana... Bom, mas vocês vão encontrar lá, né, a cinesiologia do membro superior para o raciocínio clínico, onde eu falo, né, de como o membro superior se movimenta. Aliás, não se movimenta, né? Se expressa. E aqui não pode ser diferente. Eu não posso pensar no músculo, vou pegar lá e vou alongar. Normalmente, quando a gente faz isso, a contratura volta. A não ser quando tu faz liberação miofascial. Sensacional. Liberação miofascial é uma coisa sensacional. Mas eu todo paciente que quer, né? Ou que se sujeita. Por quê? Porque vai doer, não tem como. E eu preciso ter daí opções à minha liberação miofascial. Eu preciso ter opções a ela. E aí o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o movimento. Porque se eu pegar e começar a alongar, não, porque eu tenho que alongar esse peitoral maior, o paciente sente como se estivesse rasgando ele. É desconfortável, é doloroso. Agora, se eu começar a trabalhar com movimento, a musculatura, ela, por si só, vai acompanhar. Eu começo de forma totalmente passiva e depois eu peço para o paciente começar a movimentar junto, ou seja, ativa assistida. Vocês vão ver se vocês começarem a fazer uma mobilização passiva dentro do padrão de movimento que atinge esse grupo muscular que vocês querem. Vocês vão ver que no primeiro momento trava e depois começa a soltar, a soltar, a soltar. E a partir do momento que começa a soltar, tu pode pedir para o paciente ajudar dentro do padrão de movimento. Mas para isso tu tem que saber como é que é o padrão de movimento. Vai lá na minha aula no YouTube, no meu canal do YouTube, canal Klaus Loges, porque lá eu dou todos os padrões de movimento do membro superior. E aí vocês vão conseguir entender, né, como é que funciona. Eu botei só do membro superior, não botei da cintura escapular, mas fica fácil. Né? E se quiserem me mandam uma direct e eu, né, explico para vocês direitinho. E a partir disso eu começo a reeducar esta musculatura. E posso até fazer exercícios depois, né? Exercícios ativos resistidos, tanto de cadeia aberta quanto de cadeia fechada. E vocês vão ver que essa musculatura tendo essa labilidade, essa capacidade de se contrair e relaxar, né? Significa o quê? Que ela não vai mais trabalhar em tensão e todos os sintomas da síndrome do desfiladeiro torácico acabam sumindo. Por quê? Porque a musculatura acaba tendo a capacidade de alterar o seu comprimento de uma forma fisiológica, que antes não estava ocorrendo, ela estava tensa. Porque todo o grupo muscular que leva a rotação medial com extensão e principalmente em abdução do membro superior, estavam trabalhando em déficit, numa postura ou com excesso de carga e assim por diante. Eu posso fazer eletro ali? Pode, não tem problema. Não tem problema, dá para fazer eletro ali. A única eletro que eu não faria ali, por exemplo, né, é analgesia. Normalmente eu sempre falo isso, né? E as pessoas acham que eu sou contra analgesia. Eu não sou contra analgesia. Eu sou contra fazer analgesia por analgesia, para o paciente não sentir dor durante a mobilização. E é importante que o paciente sinta dor na mobilização por dois motivos. Um,
é o teu termômetro, se tu está fazendo direito. 2, ele precisa saber o limite dele. E se ele não tiver dor, ele não tem limite. E mesmo assim, né, as técnicas de analgesia que tem na fisioterapia não duram mais do que 1 hora. Então tu vai aliviar o teu paciente de ter dor ali durante o teu atendimento, porque daí tu é o bonzão, tu é isso, tu é aquilo, e o paciente saiu, dobrou a esquina e já está com dor de novo. Isso faz muita gente pensar que a fisioterapia não funciona. Agora, tu explicar que a dor ela faz parte, né, e que ela é o termômetro, e que à medida que ela vai diminuindo, tu vai sabendo se tu está sendo efetivo ou não, eu acho isso 10. Não sei se eu estou me fazendo entender. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sinta-se bem à vontade. Concorda, não concorda? Né? Concorda em parte? Isso só enriquece. Isso só enriquece. Porque senão fica a minha versão do negócio, né? Que eu até acho que muitas vezes, né, muitas pessoas vêm aqui para ver a minha versão do negócio, como eu penso, né? Mas essa é a forma como eu raciocino. Por isso que eu falo de raciocínio clínico. Por quê? Porque eu tenho que pensar em cima e eu tenho que ter, primeiro, objetivos, metas. Aliás, primeiro metas para chegar nos objetivos. Né? E eu preciso pensar em como que eu vou chegar. Como que eu vou cumprir essas metas para chegar nos meus objetivos. Então, por isso que isso é importante, gente. Muito, muito importante. Bom, hoje é dia 6 de setembro, né? E dia 8, quinta-feira, às 20 horas, eu vou dar uma mega aula de raciocínio clínico, certo? E para os participantes eu vou sortear 1 hora, né, para o ganhador, 1 hora de mentoria totalmente gratuita comigo, sobre o assunto que tu quiser. Se tu não quiser, eu proponho o assunto e a gente discute ele, mas é tete a tete. Né? Vai ser sorteado. Essa aula, né, que eu vou dar na quinta-feira, dia 8, ela vai ser no Zoom, certo? É o lançamento da minha mentoria, né, Dominando o Raciocínio Clínico, que é uma mentoria para fisioterapeutas, para justamente fisioterapeutas que querem desenvolver o raciocínio clínico sobre os seus atendimentos, para que tenham mais eficiência, para que tenham mais reconhecimento. Por quê? Porque quando tu resolve o problema do teu cliente, tu cria autoridade sobre ele. Tu cria autoridade sobre ele e ele passa a confiar em ti. Por quê? Porque tu mostra para ele que tu domina aquilo. E hoje em dia, dominar a arte da tua profissão é imprescindível. Por que é imprescindível? Porque hoje em dia o cliente já chega com um diagnóstico, a interpretação dos exames, o prognóstico e todo o tratamento pronto. Por quê? Google. Nenhum cliente chega para a gente sem ter passado no Google antes. E ele vai te testar. Porque ele quer saber quem é que vai tratar ele. E tu precisa ter a experiência e a segurança para transmitir para ele. Por quê? Porque se o Google ensinasse alguma coisa para alguém, a gente não precisava mais fazer cursos 1000, não precisava mais se formar numa universidade. Fazia o Google. Mas o cliente não. O cliente ele quer, né? Ele quer respostas, né? E ele vai confrontar a tua posição com a posição do Google, com as informações. Que posição do Google? O Google não se posiciona.
com as informações que ele coletou no Google. E se tu não tiver segurança para transmitir para ele, olha, eu faço isso por causa disso e disso e disso. Porque se não fizer isso, pode acontecer aquilo, aquilo e aquele outro. Se tu não passar, oi, tudo bom, Thaísa? Se tu não passar confiança para o teu cliente, ele não volta. Ele não volta. Tudo bem, então daí eu estou falando de reconhecimento, eu estou falando de agregar valor ao teu trabalho. Muito bem, quando tu agrega valor ao teu trabalho e tu é reconhecido por aquilo que tu faz, porque tu resolve o problema do teu cliente, vem a terceira coisa. Primeiro reconhecimento, depois valorização, vem a terceira coisa, que é o quê? Aquilo que todo mundo quer. Dinheiro. Por quê? Porque tu tem um tempo de formação investido, olha a quantidade de cursos que tu já fez. E aí tu vai fazer tudo isso para trabalhar por 30, 40, 50 pila. Pila porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul, tá? Reais. Pila é uma gíria nossa, né? 50 pila, 10 pila, 50 reais, 10 reais. O paciente que vai te procurar porque tu cobra barato é porque ele quer preço, ele não quer qualidade. Porque o paciente que quer que tu resolva o problema dele, primeiro, ele vai pagar o preço que tu colocar, porque ele sabe que tu resolve o problema dele. Ele sabe que tu não vai ficar enrolando e que ele sabe que tu sabe o que ele tem. Então, reconhecimento, valorização, preço. É isso que o raciocínio clínico te proporciona. Te proporciona que tu tenha autoridade na arte que tu pratica, que é a fisioterapia. E é isso que eu trabalho, e é isso que eu vou trabalhar na minha aula do dia 6 de setembro, né? A partir das 20 horas, tem vários anúncios patrocinados meus aí no Instagram, mas se tu quiser, tiver interesse e não viu, me manda um direct e eu posso passar para ti. E aí tu precisa te inscrever para isso. Essa aula ela é fechada e ela não vai ser gravada. E eu vou falar muito, muito, muito sobre raciocínio clínico, né? O que dá para se fazer, ferramentas para o raciocínio clínico, certo? Todo mundo vai desenvolver o raciocínio clínico? Vai! Mesmo quem não vier na minha aula, vai! A única coisa que vai desenvolver ele mais lento. Entende? O que eu faço na minha aula e o que eu faço na minha mentoria? Eu ajudo os fisioterapeutas a desenvolver de forma mais rápida o seu raciocínio clínico, para que possam ser reconhecidos, tenham valorização e cobrem mais por isso. Só que para isso tu vai ter que assistir a minha aula. Ela é totalmente gratuita, não tem reserva de conhecimento. Tudo que tu me perguntar eu vou te responder. Só que para isso tu tem que estar lá, né? Uma aula que vai ser no Zoom. E esse link vai ser disponibilizado no grupo de WhatsApp. Só que para isso tu precisa te inscrever, né? Precisa entrar lá na página de inscrição, onde vão te pedir o teu e-mail, vão pedir o teu telefone, para que tu possa entrar no grupo de WhatsApp e participar da aula. Mas para que isso? Eu não preciso disso. Tá bom. Legal. Se tu acha que tu não precisa, mas vai lá de qualquer jeito, é de graça. Aproveita, vai descobrir o que esse cara barbudo aqui fica falando lá, que
né? Ele disse que o raciocínio clínico é isso, que o raciocínio clínico é aquilo. Raciocínio clínico é o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei né? Escolheram para mim, porque eu lancei uma caixinha e escolheram para mim. Ah, fala lá de síndrome de desfiladeiro torácico. Tá bom, vou falar de síndrome de desfiladeiro torácico. E assim, tudo o que me propuserem, ou melhor, quase tudo, porque eu não trabalho pneu. Pneu eu trabalho de forma muito rudimentar, né? Mas a parte neurológica, a parte neurofuncional, a parte traumato-ortopédica, o trabalho todo, de cabo a rabo. Então, se tu tem alguma curiosidade, quer que eu aqui nessa live, que agora todas as lives vão ser às 20 horas e 30 minutos, viu, Thaís? Tive que mudar o horário, porque agora eu tenho um paciente, né, que eu fico até mais tarde, então para que não fique muito apertado, eu mudei a minha live para as 20 horas e 30 minutos. Todas as terças-feiras. Excepcionalmente, quartas-feiras eu vou fazer um aulão, e esse aulão normalmente daí eu faço no YouTube, inclusive preparando algumas surpresas para o canal do YouTube. Boa noite, viajante sequelado Evair, não? É, o Evair, isso. Tudo bom? Bom te ver aqui. Vamos marcar, a gente tem que marcar, né, Evair? É, não me esqueci, só não tive tempo. Essa semana tá um pouquinho apertado para mim. E é isso, gente. Né? Não perde minha aula, dia 6 de setembro, às 20 horas, né? No grupo de WhatsApp, porque essa aula vai ser pelo Zoom. Uma baita de uma aula, de muita entrega para vocês, né? De muita participação. E nos vemos até lá. Por hoje que eu tinha para falar sobre a síndrome de desfiladeiro torácico é essa. Ficou interessado? Manda uma DM, quer fazer críticas, mas não quer falar aqui porque, sei lá, tem vergonha, assim, me manda uma DM, não tem problema, né? Na minha bio do Instagram, lá tem meu telefone, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, certo? Fica bem à vontade, não tem problema. É com discussão que a gente anda e a gente não cresce sozinho, a gente cresce sempre em conjunto. Esse negócio de crescer sozinho não existe. E tá dado o meu recado, certo? Como sempre, essa live, da semana passada eu não subi ela ainda, desculpe, Thaís, eu vou subir ela. Vou ver se eu subo hoje, tá? Eu não fiz, na verdade, a arte dela ainda, mas eu vou fazer. E vou subir para o meu canal do YouTube, assim como essa aqui também eu vou subir para o meu canal do YouTube, certo? Porque lá o acesso sempre é gratuito, certo? O acesso das minhas lives são gratuitas, é aberto ao público. Quer baixar, quer compartilhar, te inscreve no meu canal, te peço para inscrever no meu canal, porque isso ajuda eu mandar a minha mensagem para mais pessoas, para mais colegas, para mais pessoas interessadas, como o Evair, e poder contribuir, né? Porque o negócio é a gente poder contribuir com as pessoas. Né? Tudo que a gente dá para o universo devolve para a gente. Certo? Devolve em dobro, inclusive, muitas vezes. Então, o que eu faço aqui é justamente ajudar colegas que precisem, pessoas que tenham curiosidade, né? De uma forma simples, que a gente possa discutir, né? E eu explicar alguns pontos de vista. Alguns podem ser controversos, outros não. Tá bom? Vejo vocês, né? Para quem se inscrever para a aula do Zoom, vejo vocês na quinta-feira. Amanhã ainda vou fazer uma livezinha de esquenta da minha aula no Zoom. Então lá pelas 8, amanhã é às 8h30 também, porque eu tenho meu paciente. Então lá pelas 8h30 eu abro aqui uma live e vou falar sobre raciocínio clínico. Talvez eu fale, né, sentadinho lá na minha poltrona e não fazendo isso aqui. Mas eu vou ver ainda, vou pensar sobre isso, certo? Me acompanhem nos stories. E é isso, gente. Um beijo grande para vocês e muito, muito, muito obrigado pela noite de hoje, certo? Um grande abraço. Agora a minha diretora de
de cena, ela vai vir aqui, vai clicar ali e vai fechar, né, a live de hoje. Um beijo grande. Fui, gente. Tudo de bom.